A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 16, que diz: Portanto, arrependa-te. Se não se arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Nós estamos aqui nessa carta, à igreja de Pérgamo, a igreja em Pérgamo, onde o Senhor Jesus revelou ao apóstolo João os últimos acontecimentos que estava por vir, dando a oportunidade, não só à igreja de Pérgamo, como as demais, a se arrependerem, de seus pecados. Então, o versículo 12 já começa dizendo: Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Então, escreve ao anjo da igreja, que assim diz, aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Esse que tem a espada afiada é o nosso Senhor Jesus. Versículo 13 ele diz: Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui ele vai falar a respeito de um homem que foi a fiel testemunha, esse homem chamado Antipas, que era um servo de Deus, era um homem, que fazia parte da igreja, de Cristo Jesus. Ele estava fazendo parte dessa igreja, onde eles estavam adorando, exaltando ao Senhor no meio de uma sociedade, corrupta, num local onde ali estava, como o próprio palavra do Senhor vai dizer, o trono de Satanás, pois se tratava de uma cidade que era envolvida com a idolatria, que era envolvida, com vários deuses, aonde nós vamos ver que, o próprio Senhor ele vai liberar uma palavra, contra aqueles que estão andando ali fora daquilo que está, na palavra de Deus. Vamos entender que não era fácil, ser cristão em Pérgamo. Os crentes estavam sujeitos a sofrer uma grande pressão, a fim de transgredir e abandonar a fé. Talvez hoje nós também enfrentamos algumas pressões da sociedade, no dia a dia, para que tentando fazer com que nós venhamos abandonar a nossa fé. Então, nada se sabe a respeito, desse homem chamado Antipas, que foi a fiel testemunha de Cristo, exceto que ele não transgrediu, ele foi fiel e morreu por sua fé. Aparentemente, no entanto, alguns membros, dessa igreja estavam tolerando aqueles que ensinavam, ou praticavam coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Mas Antipas não, ele não se deixou levar. Então, transigir pode ser definido como fazer, uma mescla das qualidades de duas coisas diferentes, ou uma concessão de princípios. Então, procure cooperar tanto quanto possível com as pessoas, mas evite qualquer aliança, sociedade ou participação que possa levar a práticas idólatras e imorais. Muitos têm transigido, têm mesclado, muitas das vezes, e andado na mesma, querendo ser amigo daqueles que não querem ser amigos,
né? E nem aqueles que não querem servir ao Senhor. E muitos têm feito alianças, né? Feito alianças, e essas alianças têm, na maioria das vezes, né, afastado muitos da presença do Senhor. Nós temos que vigiar até naquilo que é ofertado para nós, né? Seja de uma porta de emprego, seja de um negócio, seja de uma oportunidade, né? Seja de algo que talvez, né, ao princípio, nós vamos ver que é bom, mas depois pode nos afastar. Muitos hoje estão trocando o sentar à mesa com o Senhor, né, para ir entrar em outro campo, né, um campo realmente diferente, né, de opiniões, né, que muitos têm dado, né, mas e muitos têm entrado, né, em lugares heréticos, têm dado lugar à heresia, né, à impureza, né, que realmente mancham a vida daquele que serve ao Senhor. Então, nós podemos até mesmo não estar participando, né, de festas como eles participavam, de festa dedicada a ídolos, né, dessas coisas que envolvem feitiçaria, mas provavelmente nela possam podemos não participar, né, até mesmo de pecados sexuais, de pornografia, né, de corrupção, mas podemos estar muitas das vezes transgredindo, né, com mentiras, com mexericos, com calúnias, com perseguições. Então, nós temos que ser como aqueles que pregam uma palavra de arrependimento, não só de boca, mas de vivência, né? Procuramos realmente não tolerar o pecado, né? Precisamos realmente ter cuidado de não submeter a pressão, né? De se tornar uma pessoa que tem a mente aberta, aos olhos de muitos que tem que ter a mente aberta, que tem que ser um crente moderno, e muitas das vezes acaba caindo em tentação, acaba caindo em desgraça. Então, essa, esse povo ao qual nós vamos ver que em algum momento aqui na palavra, no versículo de número 14, ele diz: entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Ele está dizendo aqui, né, falando sobre Balaque. E quem era Balaque? Balaque era um rei que tinha medo do grande número, né, de israelitas que cruzavam seu país. Por isso ele contratou ali Balaão para lançar uma maldição sobre eles, né? No início, Balaão se recusou a fazê-lo, mas uma grande oferta de dinheiro mudou sua opinião, né? Vamos ver que Balaão, a princípio, não quis, mas quando ele se deixou levar pelo prêmio do dinheiro, né, ele se vende e ele vai tentar fazer aquilo porque ele é um homem ganancioso, e muitos por causa de dinheiro hoje têm se vendido, têm trocado os seus princípios, né, têm mudado a sua rota só por causa de dinheiro. E muitos estão se deixando levar pelo prêmio, né, de Balaão. Mas mais tarde nós vamos ver que Balaão ele influenciou os israelitas, né, a voltarem a adorar ídolos, né? Então nós vamos observar que Cristo, né, vamos ver aqui no versículo 26, 16, ele diz, o 15, melhor dizendo, ele diz: assim também tens alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te. Se não se arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles, contra a espada da minha boca. Então, Cristo ele estava repreendendo a igreja por tolerar aqueles que, como Balaão, levam as pessoas para longe de Deus.
A igreja ela não tem que tolerar, né, as pessoas que estão criando confusões, que estão criando desordem, que estão se deixando levar, né, estão como Balaão, levando pessoas para longe de Deus. Nós temos que pregar na palavra, viver ela, exortar, ensinar, tratar para que essa doutrina de Balaão não esteja dentro das igrejas. Para que quando ela chegar, ela estiver oculta, ela venha se manifestar, não seja algo que esteja escondido. Essa espada, que o Senhor fala, portanto, arrependa-te, se não se arrependeres, logo virei contra ti, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, essa espada, ela representa o castigo de Deus, né, contra as nações rebeldes e contra todas as formas do pecado. Então, que nós possamos estar a cada dia, né, conectado com o Senhor, sabendo que Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele diz no versículo 17: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, de uma pedra branca na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então, esse maná escondido, né, ele sugere o alimento espiritual que todos os crentes fiéis receberão. Né? Quando os israelitas viajaram em direção à terra prometida, Deus enviou-lhe o maná do céu para que fosse o seu alimento físico. Jesus, que é o pão da vida, nos concedeu um alimento espiritual que sacia a nossa fome mais profunda. Então, Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Que nós possamos ficar firmado em Cristo Jesus e nas suas promessas, crendo de que Ele está a cada dia, né? Ele está tratando com a sua igreja, principalmente nesses últimos dias. E nós precisamos dar ouvido à sua palavra. Ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe nesse dia, que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.